Muito bom dia, fala aí galera, canal Conhecimento e Libertação, tá no ar mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje vamos trazer aqui um vídeo bem polêmico, né, que o pessoal não gosta muito de comentar sobre isso, né, e meio que passa um pano assim por cima da verdade, né. Vamos trazer um vídeo sobre o pós-castigo do homem e da mulher, né? O que se sucede sobre a mulher em relação a isso aí, entendeu? No livro de Gênesis, né? Vamos lá, no livro de Gênesis, né, que é o capítulo 2, versículo 18, fala assim: como Deus criou a mulher. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe uma adjuntora que esteja como diante dele. Quando Deus cria Eva de uma parte de Adão, ele cria Eva para quê? Para ser uma adjuntora, uma auxiliadora, uma ajudadora, certo? Aí todo mundo prega isso na Bíblia, né? Em qualquer lugar que você vai falar, a pessoa se apega nisso aí, que a mulher é o quê? É uma ajudadora, auxiliadora, ela está ali para não ser submissa, mas sim uma auxiliadora. Então vamos lá, rapaziada. Pós Deus criou a mulher, né? Tá todos dois ali no paraíso da Mar de Rosas, né? No capítulo 3 vem depois que criou a mulher. Então vem no capítulo 3 a tentação de Eva e a queda do homem. Então, né, vamos pular lá pro versículo 2, que fala assim: disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis. Deus não falou para não tocar, hein? Deus falou só para não comer, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Por que que ela se interessou por essa fruta? Ou seja, por que que ela... Aqui fala, né, que no 4, no 6, né, ela fala assim, ó, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, ou seja, bonita, e árvore desejável para dar entendimento, e tomou do seu fruto. Rapaziada, aqui seria o que? Como o fruto, vou pôr um peso aqui nessa folha, como o fruto da árvore é a relação sexual e Eva transgride tendo relação sexual com a serpente essa que era Satanás, e muita gente vai falar assim, isso não é possível. É possível porque no capítulo, deixa eu ver aqui, no capítulo 6 lá, certo? Fala da corrupção do mundo e que os anjos caídos tiveram relação com as filhas dos homens, porque elas eram muito bonitas, né? E deu origem a varões... Ô meu pai, deu origem a gigantes na terra, essas coisas assim, né? Grandes homens, essas coisas assim. Então, rapaziada, o que acontece? Eva teve relação sexual com o diabo, certo? E aí, como consequência, vem sobre isso as consequências, né? Mas por que que Eva se deixou levar pelo... cometer isso, né? Como é que se diz?
a vontade, né? Assim, um desejo de ser como Deus, né? Porque a serpente literalmente enganou ela, né? Falando assim, né, o diabo literalmente enganou ela, falando que no dia que comerdes da fruta, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Acho que ela achou que ela praticando aquilo, ela seria como Deus, mas ele literalmente enganou ela, falando o quê? Sereis como Deus, mas sabendo do bem e do mal. Mas isso aconteceu mesmo. Quando ela teve a relação com Adão, né, que ela levou para Adão, ela ficou, né, conhecendo o bem e o mal, né? E aí, além dela ter transgredido, né, desobedecido o marido, né, ou Adão, ela se entrega, se prostitui, né? Lá no livro, na carta de Coríntios, Paulo fala sobre isso. Ela se prostitui com a serpente, né? Deixa de entregar a sua virgindade para Adão, né? E se prostitui com Satanás. Em seguida que ela pegou, ela veio e corrompe Adão. Ela sim tem relação com Adão também, certo? E aí o que acontece? Esse desejo de querer ter poder, de querer ser igual a Deus, fez com que ela se corrompesse, né? Isso aí já vem do profundo e do profano feminino, né? O instinto de querer sempre o poder, né? Tanto é que você vai trazer para a nossa realidade hoje em dia, a mulher ela tem um instinto de querer sempre os caras mais poderosos, né? Então, e aí vem as consequências em cima disso aí, né? O que que é? Deus castiga ela com... Castiga não, a maldição, né? Com a menstruação em si, né? Vem castigo sobre ela que ela seria sustentada pelo marido, né? E vem a inimizade entre as sementes, que seria o que? Caim e Abel, que Deus coloca assim, ó. Colocarei inimizade entre o semente e a sua semente, que é o que? Entre Caim e Abel. Um Caim que era filho do maligno e Abel que era filho de Adão, né? Então, essa inimizade aí é o que? Um mata o outro. Essa inimizade que Deus coloca entre o bem e o mal, certo? E aí, olha pra vocês verem, Deus ainda castiga ela, multiplicarei grandemente a dor da sua conceição, com dor terás filhos. Mais um castigo relacionado à reprodução, entendeu? Comprovando aí que o ato sexual tinha acontecido. Por quê? Por que Deus iria castigar alguma coisa relacionada à reprodução se não tivesse nada a ver, né? E ainda fala outro, o teu desejo será para teu marido, ou seja, a relação sexual será para seu marido, mais um castigo, né, na reprodução, que ela agora, a partir de agora, ela só tem direito a entregar o desejo para o marido. E aí, fala assim, ó, e ele te dominará. Esse dominará, rapaziada, literalmente a mulher, ela não tem voz, ela não tem voz pós o castigo de Deus. Então ela literalmente ela tem que ser submissa ao parceiro, ao marido, né? Por quê? Porque ir contra isso seria ir contra um castigo de Deus, né? O que Deus programa no instinto, no DNA do ser humano, a partir disso aí fica, né, para sempre. Como é também o instinto de um marido, né, sustentar a mulher e proteger, né? Ou seja, prover e proteger. Isso é uma coisa que está no nosso instinto, né? E a gente se sente bem nessa posição. E a maioria passa pano, né, por cima disso aí, que a mulher é uma ajudadora, que não sei o que, mas literalmente, rapaziada, literalmente esse castigo que Deus coloca sobre ela, fala assim, e ele te dominará, ou seja, o seu marido te dominará. Né, assim está escrito na minha Bíblia, né, tem algumas Bíblias que tem palavras, né, diferentes, mas não tem o que fazer, entendeu? Era para ser de um jeito, mas devido aos acontecidos, os castigos que vieram fez com que fizesse de outro jeito diferente,
né? Era para ser uma auxiliadora e uma adjuntora ali para um do lado do outro, né? Mas devido ao fato de ter acontecido o que aconteceu, veio o castigo. E literalmente é a submissão mesmo, né? Você pode olhar, vou dar um exemplo mais limpo para vocês, que a igreja é a esposa de Cristo, né? E a igreja ela não tem autoridade sobre a cabeça, que é Cristo, entendeu? E Cristo que governa a igreja, é Cristo que governa a igreja, não tem o que fazer, entendeu? É o mesmo exemplo, é o mesmo exemplo. A igreja tem o poder de ir para cá, e Cristo quer que você vá para cá. Não tem como, não. Se a igreja for para cá e Cristo for para cá, a igreja vai se lascar, porque não é assim que é. Do mesmo jeito, a mulher, se ela quer ir para cá e o marido quer ir para cá, se ela for para cá vai dar ruim. É assim que é, não tem o que fazer. É isso aí, mais um vídeo.